Salve, salve, meus caros alunos! Bem-vindos a mais uma aula com o professor João. Hoje nós não vamos falar de história, hoje nós vamos falar de atividade de pesquisa. E eu separei um tema assim, super bacana para a gente debater essa semana. Esse tema eu tirei ele do jornal Mundo Jovem, que fala o seguinte: excede a lei onde falta o amor. E a gente vai seguir nessa linha. Por que existem tantas leis? A nossa Constituição Federal ela é gigante, tem leis né, para arrastar de enxada e ainda assim tem que se fazer outros puxadinhos, né? Sabe a sua casa quando começa a ficar pequena, a família cresce, aí tem só um banheiro e de manhã tá todo mundo querendo usar e tem uma galera que sai atrasada ou tem que levantar mais cedo. Pois é, aí você vai lá e faz um banheirinho, aí falta o quarto, você vai lá e faz um puxadinho e faz um quarto. A nossa Constituição Federal já está assim, cheia de puxadinhos. Por quê? Porque à medida em que vão aparecendo coisas novas na sociedade, você precisa criar uma lei para regulamentar isso. Nossa autoridade ultimamente tem discutido o quê? A lei das fake news, né? Ou seja, as notícias falsas. Tudo porque com o advento da internet ficou fácil, todo mundo debate, todo mundo vai para a internet, dá sua opinião, todo mundo virou especialista em tudo, né? Antigamente a gente discutia apenas futebol, né? No barzinho, ou lá no interior a gente discutia lá nas rodinhas de conversa, nas pracinhas e tal. Todo mundo era técnico, sabia tudo o que acontecia. Hoje, essa discussão ela ganhou o mundo, porque com a internet você pode ir para lá, debater, botar sua opinião, e aí a galera começou a inventar uma coisa do outro, falar um monte de mentira. É preciso se criar uma lei para poder regulamentar isso, né? Então, falando aí na chamada lei das fake news, ou seja, das notícias falsas, mentiras, que destrói a vida das pessoas, né? Que ajuda a eleger candidatos, porque fala bem dele, fala mal do outro, né? Destrói a vida do cara e por aí afora vai. Então, o que acontece? Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Antes da lei, né, o amor ele precede a lei. Então, antes da lei, existe o amor. Você sabe o que pode ser feito de certo e de errado, mas ainda assim você escolhe fazer o que é errado. Nesse caso, quando nós escolhemos fazer o que é errado, as autoridades precisam reunir e criar uma nova lei para regulamentar isso. Olha, dizer para a gente, olha, você é obrigado a fazer desse jeito. Olha, você não pode fazer assim porque está na lei. Tá certo? A gente usa capacete quando sai de moto porque existe uma lei que proíbe a gente não usá-lo, senão você vai ser multado. A gente usa o cinto de segurança porque também existe uma lei né, que proíbe você andar sem o cinto de segurança. Então, antes mesmo de existir uma lei, existe aquilo que é certo e que é errado, existe a ética, existe a moral, e a gente precisa colocar isso em prática. Existe o amor ao próximo, tá? Mas a gente não faz isso. E quando a gente não coloca o amor ao próximo em primeiro lugar, é preciso se criar lei. Ou seja, é preciso criar um mecanismo que nos obrigue a fazer o que é certo. É meio ridículo isso, mas é assim que funciona. Infelizmente é assim que funciona, ou seja, nós abrimos mão do direito de escolher fazer o que é certo em prol de uma lei que nos obriga a fazer o que é certo. E a gente fala tanto de democracia, de liberdade, mas a gente mesmo né, rompe ou destrói a nossa liberdade quando a gente não faz o que é certo, ou seja, não coloca o amor na frente dos nossos interesses, porque quando você ama, você cuida, quando você ama, você quer que o outro esteja bem, então você vai fazer o bem para o outro, simplesmente porque é certo, né? Simplesmente porque é certo. E aí não, quando você abre mão disso, você cria uma brecha para que o Estado, para que as autoridades criem uma lei que te obriga a fazer aquilo que é certo. É meio ridículo isso, mas é assim que funciona. Então o nosso interesse aqui é debater isso. Por que a gente excede tanto? Por que a gente coloca tanto os nossos interesses pessoais acima do bem comum, acima do amor ao próximo, e com isso a gente precisa se ficar apegado, ou a gente precisa ficar assim, digamos, sujeitos à lei, porque senão a gente não vai fazer o que é certo. Né? Eu trabalhava em Cachoeiro de Itapemirim, uma cidadezinha aqui do interior do Espírito Santo, cidade até relativamente grande, né? Cidade polo do interior do Espírito Santo, e eu trabalhava no interior dessa cidade, numa escolinha da zona rural. E a polícia estava sempre presente lá nessa escola. Não porque a escola era ruim, era violenta, não, muito pelo contrário. Era uma escola muito bacana de se trabalhar.
Mas lá tinha um projeto do ProERD e lá também tinha, assim como todo o Brasil, tem a patrulha escolar. Então a polícia estava sempre lá. E a gente, no intervalo do matutino para o vespertino, né, da manhã para a tarde, a gente almoçava, claro, e almoçava vendo o telejornal, e os policiais sempre almoçavam com a gente. E num dia, em um determinado dia, estava passando uma reportagem que era o aniversário, a comemoração do aniversário da patrulha escolar em Cachoeiro de Itapemirim. E eu, como sempre, né, gosto de discutir as coisas, virei e falei, cara, eu acho isso um absurdo, né? Aí o policial olhou para mim e falou, professor, por que você acha, né, abre aspas, por que você acha que é um absurdo o patrulha escolar? Aí eu falei, olha, eu não tenho nada contra a polícia, muito pelo contrário, né, mas eu acho que, eu penso que a escola é um templo do saber, é um local frequentado por pessoas educadas, alunos, professores e demais funcionários. Então, não é um local de violência. A polícia é um aparelho repressor do Estado para reprimir a violência. Então, quando é que nós, policial, deixamos isso acontecer na escola? Quando é que nós deixamos a violência adentrar a escola para que fosse preciso criar um mecanismo para coibi-la, criar a patrulha escolar? Assim como foi criado, né, a Lei Maria da Penha, porque os homens começaram a agredir as mulheres e foi preciso criar isso. É um absurdo. É um absurdo. Aí ele virou, e o Baixão, ele vai vir com um questionamento. E aí me surpreendeu a resposta dele, porque ele disse o seguinte, abre aspas, concordo com você, professor, e vou além. Se as pessoas colocassem o mandamento do amor na frente, se nós tivéssemos uma sociedade conscientizada, não precisaria de polícia nem na sociedade, que dirá dentro das escolas, fecha aspas. E é isso, cara. Quando você coloca o amor na frente, quando você faz o mandamento do amor ser colocado em prática, quando você coloca ele em prática, nós não precisamos de leis, porque nós vamos fazer o que é certo. Como eu disse, o amor precede a lei. Então, nós vamos fazer o que é certo porque é certo, né? A religião, ela nos ajuda um pouco nesse sentido, porque nos ensina, né, algo, independente da religião que for, nos ensina algo nesse sentido. As religiões cristãs ensinam o mandamento do amor, né, ditado por Jesus Cristo, amar-vos uns aos outros, como eu os amei, amar o próximo como a si mesmo. E a gente não coloca isso em prática. Se a gente colocar isso em prática, a gente não vai precisar de leis. Nós teremos uma sociedade justa, igualitária e fraterna, onde todos vivem de forma tranquila, amigável, sociável, sem a necessidade da repressão policial, sem a necessidade das leis nos dizerem o que fazer. Então eu penso, gente, que é isso que falta para nós. Olharmos para dentro de nós mesmos e nos conscientizarmos de que nós somos seres humanos, pensantes, e que como ser pensantes, nós podemos escolher fazer o que é certo. Mas então a pergunta é, por que escolhemos fazer o que é errado? Fica a dica, não fica a pergunta, por que escolhemos fazer o que é errado? Né? A violência, ela é intrínseca, ela está dentro de nós, ela faz parte do ser humano. Como é que é isso? Né? Agora, se ela faz parte, dá para a gente sufocá-la, dá para a gente alimentar o lado bom que existe dentro de nós e fazer com que ele sobressaia, e assim teremos uma sociedade com mais paz, com mais tranquilidade, com mais harmonia. É isso que a gente busca. E a gente tem buscado isso ao longo dos anos e ainda não alcançamos. Ou seja, nós evoluímos em tantas áreas, na medicina, na tecnologia, né, máquinas e foguetes e aparelhos minúsculos com poder incrível. Né? Se a gente olhar para trás, nós vamos ver aí que há bem pouco tempo a gente tinha um disco chamado long play, né, aquele bolachão que a gente chama de vinil, que tinha 12 músicas. Hoje nós temos um cartãozinho de memória que, sei lá, 300, 400 músicas dentro dele. Ou seja, a tecnologia avançou, né, assim, de forma gigantesca, a gente não consegue nem acompanhar. Mas a evolução humana, pessoal, não. Espiritual, não. E é isso que a gente precisa. Acho que a gente precisa
respirar um pouco, parar um pouco e começar a olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos o que eu posso fazer para melhorar enquanto pessoa, o que eu posso fazer para colocar o mandamento do amor na frente de tudo. É isso, galera. O que eu posso fazer para colocar o mandamento do amor na frente de tudo? O que eu posso fazer para tornar o mundo um lugar melhor? Essa é a questão assim, fundamental. No filme Cruzadas, logo no início, na ferraria do Balian, tem uma placa, né, assim, com uma inscrição, que ser humano é o homem que não torna o mundo melhor? Essa é uma pergunta que fica para nós. Que ser humano sou eu que não torno o mundo melhor? Ok? Galera, valeu pela companhia. Eu agradeço muito. Tenham todos bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.